Deus. Que bom, Eliana. Que honra para mim estar aqui com você, querida. Que Uma maravilha para pessoa essa tão conversa boa. especial, uma Muito profissional de altíssimo nível, que tem bom. ajudado tanta gente aí, que tem entendido, que entendeu seu chamado, sua vocação, seu propósito. Que coisa boa. Eu acredito que Deus vai nos abençoar muito nessa noite. Eu acredito, honestamente, que é um tema muito relevante para todo cristão, porque a gente precisa entender o conceito original, o design do trabalho, que estava na mente, no propósito, no coração do Senhor, quando ele coloca o trabalho no seu projeto, né? E aí a gente hoje vem sofrendo dores, a gente vem, eu, você, que atendemos pessoas, principalmente você que atende no lado da psicologia, eu atendo em gestão de carreiras e outras coisas. E como gente tem sofrido, o seu trabalho tem sido amargo, o seu trabalho tem sido cansativo, o seu trabalho tem sido muito mais um peso do que um prazer, do que um propósito. E eu acredito que Deus tem algo maior, Eliana. O que é que você acha? Eu não tenho a menor dúvida disso, a menor dúvida. E eu queria aproveitar essa oportunidade. Você sabe por que Clube do Desenvolvimento, Fábio? Hã? Você sabe o que é o Clube do Desenvolvimento? Me apresente aí, apresente para todo mundo. O Clube do Desenvolvimento é um projeto, na verdade é um projeto da vida inteira, né? Porque eu consigo reunir nele todos os projetos de 20 anos de trabalho. Bem-vindo, Pacheco. E ele é completamente voltado para a inclusão e realização no mundo do trabalho. Maravilha. E a compreensão clínica que eu tenho e que a gente sabe que é alinhada com a visão de Deus para nossa vida é que trabalho é saúde, trabalho é vida e trabalho é servir. Se a gente colocar só essas três coisas, saúde, vida e serviço, a gente já vê que lugar especial que o trabalho deveria ter na nossa vida, né? Então, a Exatamente. gente tem um número gigante de pessoas que estão fora do mercado de trabalho e, principalmente, e o que é mais triste ainda, nós temos 23 milhões de jovens em idade economicamente ativa fora do mercado de trabalho. Isso é muito, É. muito. Os dados realmente, principalmente nesse momento em que a gente vive, ele traz um alerta muito grande, né? E afinal de contas, ele traz também desafios para que a gente possa entender esse ambiente em que nós vivemos, esse mundo, né? Algumas pessoas falam que nós já não vivemos uma era de mudanças, mas sim a mudança de uma era. O pós-pandemia está trazendo desafios ainda maiores, mas a palavra de Deus diz que o Senhor, ele cuida daqueles que nele confiam, né? Então, para o cristão, a esperança em relação ao trabalho está no Senhor ainda, né? Então, eu acredito que nós precisamos rever e pararmos um pouco e voltarmos ao início, né? A minha proposta, Eliana, é fazer essa pequena introdução, Sim. trazer esse design original, né, que estava com o Senhor na sua criação, para a gente entender tudo isso, né? E os desdobramentos que a própria humanidade enfrentou de lá para cá e o que nós enfrentamos e como cristãos, de que maneira nós devemos nos posicionar e de que forma nós devemos nos preparar para esse mundo, né, em que a gente vive. Eu separei uma frase aqui para a gente começar que diz o seguinte, né? O nosso trabalho, ele só é um chamado se for repensado como uma missão ou um serviço em favor de algo acima dos nossos meros interesses pessoais. Ou seja, o trabalho ele só vai ser uma vocação, um propósito, quando a gente tiver a ideia de servir e não apenas trabalhar para o nosso interesse, para o egoísmo, para qualquer outra coisa que não seja servir também à sociedade, às pessoas, né? Então, essa ideia de trabalho, Eliana, o trabalho, a gente às vezes fala, o que é que você faz na sua vida secular? Tem essa dicotomia, essa polaridade. Qual é o teu trabalho secular, né? E eu tenho um entendimento que eu não tenho trabalho secular.
né? Uhum. Que a Bíblia diz que Deus, Jesus orou dizendo, olha, Pai, eu não peço que o Senhor os tire desse mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então nós estamos aqui num ambiente mau, mas o nosso trabalho, ele é separado, não importa qual trabalho, ele é santo. Então, os principais reformadores do século XVI, né, a gente está falando de Calvino, de Lutero, a ideia era que o trabalho ele tinha uma dimensão tão importante quanto o ministério sacerdotal, quanto o ministério, seja um monge, seja qual for a sua atividade eclesiástica. Então, na cabeça dos reformadores, né, por aquilo que eles trouxeram como entendimento sobre o design do trabalho, né, era muito além do que um ganha-pão, né, muito além do que a gente acordar e como diz o Salmo 127, né, a gente acordar cedo, dormir tarde e ganhar o pão que penosamente granjeaste, né? Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela a edificam. Então, é muito maior, né? Então, a gente vê que o Senhor, ele está à frente, né? Então, nessa cosmovisão cristã, né? A Bíblia, nós entendemos que ela apresenta tudo. A Bíblia tem os recursos, a Bíblia tem os princípios, a Bíblia ela pode nos trazer o entendimento sobre o trabalho. E quando a gente afirma que a Bíblia ela nos dá essa esperança para trabalhar, nós já conhecemos tanto que o trabalho pode ser frustrante se a gente não tiver um entendimento de que por que nós estamos ali, né? A gente sabe que o trabalho, e ao mesmo tempo é difícil quando a gente não percebe que há algo espiritual por trás do trabalho também, né? Porque quando Deus ele nos colocou, quando ele colocou Adão e Eva ali no jardim, a primeira coisa que Deus fez foi dar trabalho para eles, né? Então, olha só, tem alguns textos que eu coloquei aqui já para a gente começar a buscar, né, a palavra. Eu vou ler aqui Gênesis 2, de 1 a 3, e depois eu vou pular para o verso 15, né? Então, olha só a ideia de trabalho. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra. Deus trabalhou, que realizara. E nesse dia ele descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, ou seja, separou, porque nele descansou de toda obra, trabalho. Deus trabalhou. E aí a gente pula para o 15 e diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, né? E outras traduções falam para lavrar, né? Ou seja, para manter a obra que Deus criou, para dar continuidade à obra que Deus criou. Então Deus tinha um plano original de que o homem desse continuidade à obra que ele realizou, né? Então é muito, às vezes, Eliana, é difícil a gente fazer essa associação de o trabalho como um bem, porque nós vivemos um mundo difícil, né? Mas o trabalho, se a gente prestar atenção, ele estava antes da queda. O trabalho não foi um castigo, o trabalho não foi algo que veio em consequência da queda. O trabalho estava antes da queda. Deus cria o jardim, forma o homem, né? E esse conceito de trabalho no hebraico do Velho Testamento, Eliana, é interessante porque é o mesmo que define o trabalho da gente com as mãos, o trabalho humano. Então Deus humildemente, ele forma o homem, ele forma o homem com as suas mãos, né? Toda a criação ele faz com a sua palavra, né? Ele cria com a sua palavra, né? A criatividade de Deus, ele cria. O homem, ele forma, né? Ele pega e sopra nas narinas do homem, dá fôlego de vida e coloca o homem no jardim e fala: ó, isso aqui eu criei para você, agora você cuide, me obedeça, né? E a gente sabe, Deus falou: ó, você vai comer de esse jardim aqui, todo é seu, você vai comer de qualquer coisa, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque você vai morrer. E essa história a gente já conhece, né? E ali não tinha nada mágico, não tinha uma magia, um encanto naquela árvore. Aquela árvore talvez fosse igual às outras, mas ali tinha um princípio. Que Deus falou: olha, se você quiser viver em comunhão comigo, se você quiser viver bem, se você quiser viver para a eternidade, me obedeça. Não explicou, não, porque se você comer... Deus não deu uma explicação. Falou: não coma.
como a qualquer uma, mas não Roma. Deus não precisava dizer para ele, Deus só estabeleceu um princípio, obedeça. Né? Então, assim, quando a gente vê essa dimensão de trabalho, né, Eliana, ligada ao princípio, né, a criação divina ordenada e ao propósito humano, então é só a Bíblia e só o cristianismo, Eliana, que traz essa origem, essa gênese acerca da criação, né, de todas as coisas, Deus trabalhando na criação e criando o mundo em harmonia, né? Porque se a gente, por exemplo, a gente buscar outras culturas, né, tinham histórias falando sobre o início. Então, por exemplo, a cultura mesopotâmica, ou babilônica, desculpe, ela trazia de que haviam dois deuses, né? Marduk, ele derrota a deusa, né, Tiamat. Para quê? Para que ele pegasse os restos mortais dela e constituísse o mundo. Essa era a cultura babilônica. Ou seja, essa ideia de criação. Já quando a gente fala na cultura grega, né? A cultura grega, ela diz o seguinte, né? A mitologia grega, que os deuses, eles criaram todas as coisas, né? E ofereceu aos homens, porém, ninguém precisava trabalhar, porque uma vez que foi criado, tudo se mantinha sozinho, não tem a ideia de trabalho. E Deus, ele coloca a ideia de trabalho como algo fundamental, que traz propósito, que traz significado. Deus, junto com o homem, meio que numa parceria, eu criei, mas você depende de mim. Você vai trabalhar, mas você está comigo. Eu farei chover, eu farei derramar sobre tudo o que você precisa, a minha provisão, né? Então, antes do pecado, a gente já tinha trabalho, e a gente vai entender um pouco esse contexto depois, né, Eliane? Porque muita gente fala que Deus castigou, Deus amaldiçoou o parto, lá em Gênesis 3, Deus falou para o homem, agora você vai sofrer, você vai ter ervas daninhas, vão ter espinhos, e o seu trabalho agora vai ser uma catástrofe, né? Então a gente tem que entender isso um pouco também, né? Para que a gente possa discernir o caráter do nosso Pai, que é bom, né? Mas que o pecado traz consequências, né? Então, a ideia do trabalho, quando a gente fala de propósito, Eliane, eu creio que tem muito a ver com o que está lá em Gênesis 1:31, que diz assim, olha, e viu Deus o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Eu imagino, né, Deus conclui a criação, né? E aí ele pega, senta no seu trono e olha assim, rapaz, se fosse Marcelo Cartacho, ia dizer, ficou muito massa, né? Só nisso ele está aqui. Ficou massa a criação, é lindo. E Deus exclama, e Deus contempla aquela criação, né? Ele olha para o seu trabalho e fala, tudo que eu criei tem um propósito. Então, o trabalho, enquanto fonte de realização, ele tem que trazer para nós um propósito muito maior do que apenas trabalhar, criar. Então, tem algo maior quando Deus trabalha e quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, né? Então, olha só, tudo o que Deus colocou na condição de provedor para o homem, eu gosto muito do Salmo 145. Eu não coloquei ele aqui, mas eu vou ler ele aqui, o Salmo 145. Ele nos traz uma ideia de um Deus que provê para nós todas as coisas. Eu vou ler uma parte, porque ele realmente é grande. A partir do verso 10, diz o seguinte: rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos... Desculpa, a partir do 14, desculpa. 145, verso 14. Eu estava lendo o Salmo 104, que é uma outra versão também de um Deus provedor. Ele diz assim: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados, os olhos de todos estão voltados para ti. E tu lhes dás o alimento no devido tempo, abres a tua mão e satisfazes
os desejos de todos os teus servos. Olha o que diz o Salmo 104, sobre esse Deus provedor maravilhoso, que segundo Davi, lá no Salmo 23, diz, o Senhor é o pastor e nada me faltará, né? Olha o Salmo 104, 10, olha o que fala, né? Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes, regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor quem faz crescer o pasto para o gado e as plantas para que o homem cultive. Para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. E por aí sai, né? O Salmo 104. Então, Deus, ele enquanto provedor, ele colocou tudo o que era necessário para o homem. Só deu uma ordem, obedeça. Né? Então, Eliane, essa questão do Senhor como provedor e como o design do trabalho tem que dar para a gente esperança. Né? Porque quando a gente vai agora para o século XXI, a gente fala de mundo VUCA, né? Que é mundo VUCA, vulnerável, incerto, complexo, ambíguo. A gente fala de tempos líquidos, né? O Bauman aí, trazendo esse conceito de tempos líquidos, né? A tecnologia tirando o trabalho das pessoas, as empresas horizontais, né? Cada vez mais a empregabilidade se torna um desafio, não tem posto de trabalho para todo mundo, de emprego, né? Para todo mundo, e as pessoas vão ter que se virar, né? Então, para finalizar essa parte, Eliane, eu vou pedir para você entrar. Quando a gente vai entender o contexto do trabalho após a queda, tem uma diferença. Tem uma diferença, né? E aí eu vou buscar a sabedoria de Salomão, lá em Eclesiastes 3, né, de 9 a 13. Ele falando sobre o contexto do trabalho no homem caído, né? Olha o que ele fala, né? Eclesiastes 3:19. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então ele traz o seguinte, embora a gente esteja num mundo caído, Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? Ou seja, esse anseio que nós temos por algo maior, da gente transcender, Deus coloca essa eternidade em nosso coração, não permite que a gente conheça as coisas que estão por vir, né, no seu trabalhar, mas que a gente tenha esperança. E ele fala, enquanto você está aqui, pega o trabalho e aproveita. Goza do bem que ele pode te proporcionar também, né? E aí, vem Eclesiastes 4, para encerrar a minha fala. Olha o que diz Eclesiastes 4, né, sobre trabalho. Aí ele diz o seguinte, sobre a injustiça e os absurdos. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, o melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Agora, olha o versículo 4, olha o que ele fala. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Então, você está numa grande multinacional, você está num ambiente, ou numa grande empresa, que o profissional, ele não quer ser o melhor dele, ele quer ser melhor que você.
Ele não quer ter um propósito para tornar-se líder e liderar um time. Ele quer a tua vaga. Ele não está preocupado se o desempenho dele vai ser bom. Ele quer que o desempenho seja melhor que todo mundo. Então aí você tem uma empresa rachada, pessoas competindo dentro do mesmo ambiente. E a gente, enquanto cristão, Eliane, a gente está lá dentro desse ambiente. Né? Então, enquanto trabalho como realização e propósito, como é que vai acontecer isso dentro de um ambiente com pessoas caídas? Né? Daniel era profeta e era o rei dos magos. O rei dos magos, ó, ele era o chefe dos magos. Daniel, mas estava lá, né? Sendo sal e luz aonde um ambiente difícil, né? E aí, Eliane, eu queria passar essa bola para você trazer um pouco como que o cristão hoje vai lidar com esse ambiente, com esse trabalho desafiador, né? Que a gente precisa ser exemplo, a gente tem que ter uma competência diferente para lidar com esse ambiente de constante transformação. Que competências, que habilidades, que cuidados, né? O que é que você poderia trazer, né? Para a gente meditar nesse tempo agora, né? A gente, enquanto cristão, nesse mundo caído, e como é que fica essa situação da gente? Essa é uma boa reflexão, né? É um excelente convite. Eu preciso começar dizendo de que lugar eu vou falar, tá? Eu sou cristã também, para alguém que não me conheça. Eu sou profissional da psicologia, neuropsicóloga, coach de carreira e negócios. Assim. Eu dedico a minha vida ao trabalho. Eu dedico a minha vida de trabalho. É o seu ministério. Ao trabalho, e é muito importante dizer isso, porque não é a minha vida que eu dedico ao trabalho. A minha vida eu dedico a Deus, porque eu sou cristã. Amém. Mas a minha vida de trabalho eu dedico ao mundo do trabalho. O que é tão importante que a gente possa refletir? A primeira coisa que eu queria trazer para vocês, falando desse lugar do meu trabalho, que é a psicologia e a saúde mental. E o trabalho é saúde. Saúde em todas as dimensões. Se você parar para pensar um pouco, quem trabalha tem maiores probabilidades de ter saúde física. Para a gente começar pelo mais básico, né? Por quê? Porque a gente vai estar se movimentando, a gente vai poder estruturar uma rotina, os nossos horários de alimentação podem se tornar mais regulares, mais saudáveis. A gente vai ter um equilíbrio do período de vigília e de descanso, porque a gente tem horário para cumprir. Então, tem uma série de coisas, a gente vai estar em movimento, tem uma série de coisas do ponto de vista da saúde física que é muito importante e que são trazidas pelo trabalho. Além disso, o trabalho é um dos pilares fundamentais da saúde mental. E daqui a pouco eu vou chegar nisso, né? Um dos pilares fundamentais da saúde mental. Porque envolve ocupação, envolve sentido de vida. O que é que eu faço? A gente se debate tanto, né? Às vezes, com essa pergunta, eu não me debato mais, graças a Deus. Mas qual é? Por que a gente está aqui? Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido? Eu já vi tanta gente perguntar isso no meu consultório. Qual é o sentido da vida? Eu acordo, passo o dia inteiro trabalhando e de noite vou para casa e do outro dia eu tenho que fazer a mesma coisa e chega no final do mês eu recebo um salário. No dia seguinte ele já acabou e aí eu já estou devendo de novo, passo o mês rodando. Que vida é essa? Por que isso? E no meio de tudo isso, tantas tribulações. Quando a gente entende o lugar do trabalho como o sentido da vida, o sentido da existência, e aí eu não estou falando só do trabalho remunerado, eu estou falando do trabalho como um serviço. E por isso que eu puxei para o lado psicológico. Esse é o design original, né, Eliana? A gente está falando do tempo do trabalho numa economia ocidental e nós trouxemos a introdução sobre o trabalho no design original. Exatamente. O trabalho é serviço. Nós vivemos numa engenharia, existe uma mecânica da vida e nessa mecânica da vida os pratos precisam girar. E nós precisamos participar
do movimento dos pratos. Em um momento, eu estou no meu trabalho e eu tomo uma ação, e essa ação rebate no próximo. Nós vivemos em cadeia, nós não vivemos sós. Nós não vivemos isolados, apesar do proposto isolamento social. Nós somos seres conectados à cruz, né? Se a gente for pensar na cruz, conectados a Deus em primeiro lugar. Amém. E na lateral... Na horizontal, com o próximo. Na horizontal, a gente se conecta com os próximos. Então, nós não somos seres isolados, nós somos seres conectados. E dentro dessa conexão, a minha falta de movimento, ela repercute na falta de movimento do próximo. Tanto é que a gente está vendo aí essa crise que vem, né? Quando um setor da economia para, você vê como muitos outros aí vão ter o efeito carambola, né? Que você vai lá e tem uma série de reverberações. A gente viu o que aconteceu com a greve dos caminhoneiros. Veja a rede de conexão que os caminhoneiros proporcionam. Assim, aquele trabalho. Eu nunca, depois daquilo, nunca mais na vida eu olhei para um caminhoneiro do mesmo jeito. Porque você vê como essas pessoas... O trabalho oculto, a gente não percebe que ele está lá. Né? Mas como ele faz falta, né? E, nossa, ele faz as coisas pararem, né? Então, nós, do ponto de vista da nossa saúde mental, nós precisamos servir. E do ponto de vista da nossa saúde espiritual, também. Porque na hora em que eu estou servindo ao próximo, eu estou servindo a Deus, eu estou sendo obediente. Amém. Eu estou fazendo, né, me colocando no mundo com o propósito para que ele me colocou, que é o de serviço. Nós viemos para servir. A mensagem que Jesus nos dá na ceia através do lava-pés está completamente conectada com o nosso papel social, com o nosso papel na vida, né? E aí, quando eu vou puxar para a falta de saúde mental, eu não quero dar lugar para o inimigo nessa conversa, mas ele existe. A falta de um trabalho, ela vem de uma alienação. É verdade. E isso pega fácil jovem. Isso pega jovem muito fácil. É por isso que o Clube do Desenvolvimento existe. Nós começamos a trabalhar desde que o bebê nem nasceu ainda no clube, a gente pega toda a faixa etária de vida, desde que o bebê nem nasceu ainda, para que a gente possa ajudar que essas pessoas sejam maximamente incluídas. Porque essa alienação, ela acontece na hora que eu desejo um filho. Eu posso ser uma pessoa que diz assim, não, eu quero... Por que você quer tanto ter um filho? Ah, eu quero ter um filho porque eu quero alguém que cuide de mim quando eu envelhecer. Eu quero ter alguém que cuide de mim. Não tem desejo mais triste para a vida de uma pessoa do que esse. Porque você corta todas as asas do desenvolvimento que alguém pode ter. Toda e qualquer possibilidade de apropriação da própria vida para assumir o propósito da vida dele, que não sou eu. Para servir a você. Para servir a mim. Então, é muito difícil isso. E essa alienação, ela acontece. E é na hora da juventude que a alienação, às vezes, toma conta da vida de um jovem. E quando ele se aliena dessa missão de serviço, ele se aliena de todas as dimensões de saúde da vida dele. Desde a espiritual, passando pela psicológica e chegando na dimensão de saúde física, porque daí a gente tem movimentos de alcoolismo, uso de drogas, desejo de morte, suicídio e uma série de outros problemas ligados à saúde física que estão conectados com saúde psicológica e que não estão perdidos do vínculo com a saúde espiritual. Né? Então, essa dimensão do trabalho, ela é muito, muito, muito poderosa. E é um dos principais ídolos, né, Eliana, hoje, né? O trabalho se torna um ídolo. Aham, exatamente. Não terás outros deuses, né? Além de mim, primeiro mandamento. Então, a gente precisa pensar também nas diversas dimensões dessa missão.
nas diversas dimensões desse serviço. Existe aquele trabalho, e aí cada uma dessas pessoas que está ouvindo a gente aqui agora pode pensar, que tipo de serviço é o meu? Eu sirvo ao meu próximo ou eu sirvo ao meu distante? Ou eu sirvo ao meu longínquo? Por exemplo, eu botei isso na chamada que eu fiz para o convite para a gente vir para cá. Eu sirvo ao meu próximo, ou seja, eu tenho um trabalho em que eu entrego pão. Eu vendo pão, eu tenho uma padaria e eu entrego pão. Eu, Eliana, presto serviço como psicóloga, então eu tenho o meu cliente, né? Existem aqueles serviços que são mais imediatos, mas existem aquelas missões que já são mais distantes. Então, por exemplo, o caminhoneiro. O caminhoneiro. Talvez essas pessoas que fazem o serviço de caminhoneiro, elas não tenham noção, ou talvez a noção delas seja deturpada, e daí vem o sofrimento com o trabalho. A noção deturpada de que eu sou um caminhoneiro, de que eu estou aqui nessa rotina e minha vida é ruim, mas o Que serviço importância tem o meu nosso, trabalho, né? caramba, quando você se dá conta do que é que você faz, né? Veja, o cara que conserta a geladeira, ele me promove a possibilidade de tomar água fresca. Ele me promove a possibilidade de comer saudável na minha casa. E muitas vezes o que falta para a gente é essa noção, assim, qual é o meu lugar no mundo, no trabalho que eu realizo. E a gente fala muito disso na igreja, né? Não existem ministérios melhores do que outros. Todos têm a sua dimensão, todos têm a sua importância. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade que hierarquiza o valor do trabalho. E eu sou uma militante contra isso. Principalmente o trabalho braçal, né, Liana? Como se o trabalho braçal ele fosse menos honroso do que o intelectual, Exato. do que o trabalho daquele enfim, tem um nível de conhecimento e faz o seu conhecimento a sua principal ferramenta. Exatamente. Eu sou uma militante contra essa ideia. Para mim, a meritocracia não está na quantidade de títulos que você coleciona. A meritocracia ela está na preciosidade com que você presta o seu serviço, independente de qual seja o posto que você ocupa. Não interessa se você é o dono da empresa ou se você é o cara que está lá limpando o chão, está lá no chão da fábrica. Todos eles fazem parte da engenharia da vida. Todos eles com um valor espiritual, psicológico do trabalho igual. E a gente não vai poder querer ocupar postos melhores, não? Claro que sim, podemos e devemos. Jesus nos deu visão. Quando ele nos dá visão, a gente pode almejar coisas. A provisão vem depois, mas ele deu visão. Isso é a gente querer prosperar. Mas independente, enquanto eu não prospero, eu busco a alegria e a salvação no meu cotidiano, seja ele qual for. A salvação não é só depois do dia do juízo final, não. A salvação é na vida, é no dia a dia. Nós já estamos na carreira, né? Exato, Diz que nós exato. fomos salvos da escravidão do pecado, estamos sendo salvos da influência dele e seremos salvos da presença, mas nós já fomos salvos. Já Exato. E assim, desfrutamos da eternidade agora. exato. E a gente desfruta da eternidade também hoje. Quando eu me Exatamente. angustio menos, quando eu sofro menos, quando eu murmuro menos, quando eu glorifico Deus em cada pedaço do que eu faço. Então, essa noção do trabalho como sendo alguma coisa que me dá saúde, conexão com a vida, conexão com Deus, conexão com o meu próximo, isso é o melhor dos mundos, tá, gente? Mas é claro que não existe alienação também da nossa parte ao tratar desse assunto, porque a gente sabe que, infelizmente, as pessoas ainda não vivem na salvação no dia de hoje, boa parte delas.
E aí é aí onde a gente encontra o sofrimento. A gente precisa olhar e ajudar o mundo a entender o lugar do trabalho. Eu acho que esse ministério, né? Essa live que a gente está fazendo hoje, não importa que alcance ela tem esse convite à reflexão, para que a gente possa olhar para cada coisa e entender que quando eu estou servindo o meu cliente, eu estou servindo a Deus. Trabalho é ministério, como você bem colocou. Exatamente. Porque o propósito original do design, ele foi restabelecido em Jesus. Porque Deus não criou o trabalho para ser isso. Deus criou o trabalho para que tivesse um propósito, fosse um parceiro da criação. Deus só fez a imagem e semelhança dele, o homem. Então, houve a queda, mas Jesus é a nossa esperança. Jesus, ele trouxe o quê? A redenção. Então, nele nós podemos sim ter um trabalho diferente, né? Então, para o homem caído, tem uma saída, que é Cristo, né? Ele é o centro, o meu trabalho é para ele. A Bíblia diz, é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Exatamente, exatamente. E aí não importa quando você vive isso. O problema e a dor está no fato de que a gente não consegue ter essa visão. A gente não consegue olhar para o nosso trabalho, que muitas vezes é sofrido, e aí, poxa vida, se for pegar por mim, eu amo demais o que eu faço. Eu amo muito o que eu faço. Mas eu faço muita coisa chata dentro do meu trabalho. Que fique bem claro isso, né? Que fique bem claro isso. A minha rotina de trabalho, às vezes ela é extenuante, às vezes ela é cansativa. Deus que o diga também, né? Não é? Às vezes me obriga, nossa, lá vou eu ter que preencher esse formulário, né? Ai, meu Deus do céu, eu tenho que fazer tal coisa. E tal coisa é chata de fazer, chata. Só que eu posso olhar para essa coisa como um fim, ou eu posso olhar para essa coisa como um meio. E quando eu entendo a visão do meu trabalho, eu entendo também que as coisas chatas são as que possibilitam que eu cumpra a minha missão. Que o propósito depois seja realizado, né? Eu tenho um exemplo disso. Eu amo estar na sala de aula, mas eu não gosto tanto de produzir aula. Engraçado, né? Só que para eu dar uma boa aula, eu preciso passar pela etapa de produzir uma boa aula, né? Pois é. E depois vem a recompensa, né? O reconhecimento do aluno, por aí vai. Em 2000, eu fui professora universitária, viu, Fábio, também, por 14 anos e coordenei cursos de psicologia. Nossa, foi nada fácil. E em 2014 eu decidi pedir demissão de todas as faculdades que eu dava aula na época, e uma das razões foi porque eu tinha que preencher um formulário lá. Isso é confissões de um adolescente para vocês. Chegou em pleno final do ano, perto do Natal, e eu tinha que fazer bolinhas. Gente, isso foi em 2014. Eu tinha que fazer bolinhas para botar frequência, que era leitura ótica na época. E se a bolinha não ficasse cartão bem da loteria, né? Era cartão da loteria. Se a bolinha não ficasse bem preenchidinha, o leitor não captava e o aluno podia ser reprovado por falta. Quando eu me vi tendo que pintar aquelas bolinhas, eu disse, Senhor, não foi para isso. Não me preparasse para preencher bolinha, né? Não foi para isso. Então eu vou preencher essas bolinhas com toda a alegria do mundo. Elas vão ficar bem pintadinhas. Mas serão as últimas bolinhas que eu vou preencher. E aí, assim, mas aquilo não me deixou triste, não me deixou angustiada, não me deixou desistir da minha missão. Continuo com a missão de ensinar em outro lugar, de outro jeito, porque a conexão com o propósito existe. E aí a gente tem um outro ponto bem interessante, viu, Fábio, para a gente compartilhar com essas pessoas. É que a nossa vida é vocacionada. A psicologia não fala mais de orientação vocacional. A psicologia fala de orientação profissional. Então, quando eu recebo uma pessoa para fazer orientação, eu não vou mais dizer qual é a vocação dela, porque como psicóloga eu não vou poder fazer isso.
As vocações são imensas. Eu posso dizer qual é o universo de interesses e qual é o conjunto de habilidades, qual é o perfil de comportamento, qual é o modo como a pessoa pensa e os estados emocionais dela. A partir daí, eu vou dizer que cargos ela ocuparia melhor. E ela que vai decidir. Mas, apesar de na O psicologia... propósito não está muito aí, né? O propósito, a mas vocação, descobrir dentro dele o que é, faz sentido. apesar de eu, como psicóloga, não poder mais falar de orientação vocacional, como cristã, eu acredito plenamente que a nossa vida é vocacionada, que Deus nos criou com um propósito e que a gente é infinitamente mais feliz quando a gente conhece esse propósito. Amém. O problema é que muitas vezes nós não nos dispomos a conhecer, A ouvir. a ouvir, Deus fala a... para Jeremias lá, né? Olha, antes de tu estar lá no ventre da tua mãe, eu já te separei. Eu já escolhi você. Samuel pequenininho lá, Samuel, né? Tem alguém me a chamando aqui, vocação. né? Samuel Uhum. ainda não estava, né? A antena dele ainda não estava conectada no céu. Então, ele, o que está acontecendo? Achava que era ali que estava chamando ele, né? Pois é, exatamente. Então, como psicóloga, eu não falo de orientação vocacional, mas como cristã, eu conheço o propósito de Deus para a vida das pessoas. E eu sei que nós vivemos em vocação ou apartados dela. E é daí onde vem o sofrimento com o mundo do trabalho. Quando a gente não consegue, né? Um dos trabalhos que eu faço como coach, mentora, é trabalhar esse alinhamento. Porque eu consigo, através do meu trabalho, ajudar as pessoas a se virem, a se reconhecerem em determinadas funções. E eu creio, isso aí é a minha fé, e eu creio que essa visão vem do Senhor. Não precisa a pessoa que está passando por isso crer, tá certo? Eu não estou lá fazendo evangelização das pessoas que não me procuraram para isso diretamente, né? Mas o meu trabalho ele é de levar, ajudar o máximo para que as pessoas se encontrem com Deus através do seu trabalho. Esse é Exatamente. um dos Então, meus compromissos. a gente, né, Liana, está inserido. Você atende pessoalmente, você tem projetos, talvez empresas, tal, né? E as pessoas elas vão ver alguma coisa diferente, né? E eu tenho certeza que você, quem está nos ouvindo, tem inúmeros testemunhos, né? De que em algum momento, algum período da nossa vida, a gente não precisou abrir a boca para dizer que era crente, mas alguém viu Não. algo diferente, porque a maneira como você trabalha é diferente. E esses desafios nos pegam, né? Só uma ocasião assim para você entender, um desafio há muito tempo. Eu tinha uma posição de gerente de contas, né? Cuidava de uma equipe. E tinha um cliente muito grande que comprou R$1 milhão. Na época era muita grana. Hoje é muito, então na época já era muita. Só que o cliente ele passou para mim o pedido e passou eletronicamente para a empresa. E aí dobrou o faturamento do cliente. E aí meu gestor me ligou dando parabéns que eu vendi 12 milhões no cliente. E que eu ultrapassei a cota. Eu falei, não, peraí, eu vendi 1 milhão. Não, cara, mas tá 2 aqui no relatório. Tem alguma coisa errada. Aí quando eu fui olhar, eu vi que um eu tinha digitado e o cliente mandou errado. Aí eu falei, não, cara, o cara mandou errado. Já tinha mandado para mim, o comprador e o assistente dele mandou de novo. Aí o chefe falou, não, deixa como tá, não conta para ele não. Eu falei, não, como é que eu não vou contar? Eu tô sabendo. Não, cara, não vamos contar. Cara, o cliente já comprou 1 milhão, é muito mais do que ele compra. Não. Então foi o seguinte. Aí eu falei para ele, então foi o seguinte, então segunda você liga e é você que tá tomando a decisão, não sou eu. Que é isso, cara? Não pode? Eu fiz, cara, a decisão não é minha. Né? Se o cliente me perguntar, eu vou falar o que aconteceu e que eu vi que o pedido tinha entrado em duplicidade. Então, se você quiser realmente que fature, você, segunda-feira, vai ligar para ele. Quase que ele me engole. Mas é a hora de, pô, ou eu sou íntegro, ou eu pago o preço. E esse cara, depois de muito tempo, foi o único que chegou para mim. Eu fui o único que ele pediu feedback sobre ele. Ou seja, um momento em que ele era um cara muito difícil, e me confrontou, eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Pois é. Porque isso quebra os meus princípios. Não faço.
Esse é E um essa é caso, uma... né? Tem vários casos aí que a gente É, coloca o nosso na reta, né? Para a gente exa- ser diferente, né? exatamente. Eu vi uma situação parecida com essa, eu vou conectar com o que eu vou falar depois. Eu era A coordenadora gente de tem curso, 7 minutos só para a é gente. rápido. Eu era coordenadora de curso de uma faculdade e, na verdade, não era coordenadora, não. Nesse contexto, eu era professora ainda. E a gente ia receber visita do MEC. E aí a faculdade chegou para mim e disse, Eliana, a gente quer você na reunião do MEC. Eu disse, eu posso dizer uma coisa para vocês? Vocês não querem, não. Aí eles, a gente quer, claro que quer, você tem uma boa fluência, você se comunica bem, vai ser bom para receber. Eu disse, mas acontece o seguinte, eu não tenho compromisso com a mentira, meu compromisso com a faculdade é menor do que o meu compromisso com Deus. Eu respondi desse jeito. Eu disse, e numa visita do MEC, eu vou estar disposta para responder exatamente o que eles me perguntarem. Nesse sentido, talvez não seja bom para vocês. Resumindo a história, eles insistiram que queria que eu fosse receber o MEC, eu recebi o MEC, falei toda a verdade e o MEC avaliou bem a faculdade, justamente porque não percebeu de simulação. Então, quando a gente está alinhado com Deus, quando a gente não está alienado na nossa missão, a gente não tem determinadas dúvidas, a gente não sofre determinados conflitos, a gente vive a nossa tão querida e apaixonante paz de Cristo, Amém. no exercício da nossa missão. Porque Exatamente. a gente sabe quem é o nosso Deus. E o que é que ele espera de nós na nossa missão? Isso dá uma paz que não tem dinheiro que pague. É uma proteção que não tem tamanho para o mundo do trabalho. É. Né? Eu gosto muito, eu citei o Salmo 127, né? Isso que você está falando, para a gente entender que Deus é nosso parceiro. Deus é nosso parceiro. Então é o seguinte, a gente precisa andar nos princípios. A vida cristã não é uma vida de regra, é uma vida de princípios. Né? Cristianismo não é obedecer regra. Cristianismo é uma vida de valores, é uma vida repleta de princípios. A vida cristã, ela é repleta de valores. O reino de Deus é um conjunto de valores. E quando a gente não abre mão disso, Deus é parceiro. Né? E aí o Senhor fala, né? O Salmo 127, Davi fala o seguinte, olha, de nada adianta você acordar cedo, de madrugada, trabalhar, suar, comer o pão que você consegue com tanto suor, com tanto esforço. Né? Porque se o Senhor não edificar a casa, é em vão o seu trabalho. Ou seja, se Deus não for o teu parceiro, é vão você trabalhar tanto, acordar de madrugada, ser o mais competente. Né? E aí a gente olha para muitas pessoas que colocam o seu trabalho no trono da sua vida, né? E não olha para as outras coisas da sua vida. O trabalho ficou o seu Deus, é o seu ídolo, e quando eles atingem uma determinada idade, olham para trás, eu não vi meu filho crescer, eu não tive condições de cuidar de mim, né? Eu só pensei em ganhar dinheiro, e eu conheço gente, infelizmente, que era bilionária e tirou a vida. Gente que eu conhecia, né? É o que De mais tem, grandes né, empresas Fábio? farmacêuticas, que tiraram a É o que vida. Eu mais não tem. sei o motivo, mas para alguém tirar a vida, né? É porque ele tem um problema maior do que o que ele acha que vai resolver. E tirar a vida, infelizmente, foi a solução que ele achou mais adequada, né? Tem uma total conexão com o que a gente está falando aqui. A gente não pode confundir resultado profissional com presença de Deus. Tomar Amém. cuidado com isso, porque às vezes a gente reconhece a presença de Deus nos resultados que a gente tem. E Deus realmente está lá, porque Ele é parceiro, Ele provê e Ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Mas nem todo resultado tem lugar para Deus. Nem todo. Então, quando você olha e diz, tem pessoas que têm 1 milhão, que têm 2 milhões, têm bilhões, que tira a vida, você tem resultado, mas não tem Deus. O Salmo 63, né? A queixa de Davi. Por que os ímpios prosperam, Deus? Por que isso, né? Pois é, exatamente. A gente não tem que olhar para isso. Quando cristãos, a gente tem que olhar para a nossa vida e dizer, eu vejo Deus no meu trabalho, eu vejo Deus na minha missão, eu vejo Deus naquele a quem eu sirvo, seja ele quem for. Vejo. Ok.
então Deus está lá, né? E a gente reflete a luz Temos dele. 2 minutinhos, tá tão bom. É, foi boa a conversa. Ai, Pergunta pessoal se o pessoal Mas olha, gostou. o que Bota eu digo, coraçãozinho aí, gente, para distribuir a live. o que eu digo é o seguinte, Deus honra. Deus honra. Eu já passei momentos difíceis, né, do ponto de vista profissional, coisas que cara, isso, né, e eu tive que escolher obedecer. Paguei, eu estava desempregado em 2017, ou foi 2018, chegou um processo seletivo que eu fui até o fim, já fui escolhido. Quando eu vi a empresa, os produtos, né, um produto com muita sensualidade, com muita exploração da mulher, eu falei, cara, eu não vou trabalhar com isso. Ninguém entendeu, Eliane. Né? Ex-diretores meus que falaram assim, cara, você é louco, você está desempregado, você não vai pegar isso. Cara, não vou. Cara, isso não é. E para mim, Eliana, assim, dói, mas é a certeza de é melhor obedecer. Sim, É melhor obedecer. Acabou. Obedece e Deus vai fazer. Né? E aí, para encerrar, em 2018 eu tive um dia muito difícil e tenso. Tem tantos milhões que a gente não quer ganhar. Tem tantos milhões que a gente não quer ganhar. Exatamente. Aí em 2018, acho que eu vou contar, vai ser a última. Eu estava num dia muito angustiado e estava com um bispo americano que estava lá na minha casa, lá em São Paulo. E eu estava muito angustiado, fiz uma oração assim, no íntimo, aquela oração que sai das entranhas da gente, que você chora e derrama. Eu estava junto dele. E aí a gente foi visitar um amigo dele, que é um pastor que eu nunca tinha visto. E eu falei um pouco das minhas queixas sobre trabalho. Ele falou, cara, Deus já deixou faltar alguma coisa para você? Eu falei, não. Olha, se esse tempo todinho você viveu em multinacionais, fazendo trabalho para os outros, Deus nunca deixou faltar, quanto mais se você se consagrar para Ele, Ele vai deixar faltar alguma coisa? Eu tenho uma segunda coisa para dizer para você. Você vai ser muito mais útil fora das empresas do que dentro das empresas. E a outra coisa que ele falou, deixa eu lembrar das 3, que nunca saiu, isso aí foi resposta de oração. Se já faltou alguma coisa, você vai ser mais útil fora das empresas. Se você quiser emprego, eu te dou agora, cara. Ele era um ex-empresário, conhecia todo mundo em São Paulo. Ele falou assim, eu vou te dar uma gema de ouro agora. Vou resolver teus problemas. Agora você não vai ter paz para nada, cara. Então, qual a proposta da tua vida? E eu tinha acabado de receber um não de um processo seletivo que eu não entendi, que para o gestor já estava dentro da vaga, e ali Deus acabou a história. Né? Falou, sai das empresas, que eu quero usar você para outras coisas. Né? E aí se faz, já passou mais de 3 anos. E eu estou aqui entendendo esse propósito, entendendo esse chamado, essa vocação de construir o reino com tudo aquilo que eu faço. Né? Dentro das empresas, fora das empresas, orientando pessoas, enfim. Né?